Fala pessoal do canal, beleza? Domingão de carnaval, vocês acharam que não ia ter vídeo, né? Acharam errado porque tem vídeo sim, a gente não dorme no ponto não. E a gente veio para conversar hoje sobre um filósofo muito importante e muito polêmico também, principalmente nos dias atuais, que no caso é o Karl Marx. Marx, nascido em 1818 e 1883, tem uma atuação muito ampla durante sua vida. Ele foi historiador, foi filósofo, foi economista, jornalista, uma história muito longa a ser contada. As obras mais importantes desse filósofo são O Capital e o Manifesto do Partido Comunista, que formam o arcabouço teórico do que a gente conhece como o socialismo científico. Dentro do socialismo científico, nós temos muitos conceitos que podem ser estudados, como da propriedade privada, mais-valia, a exploração do trabalho e assim por diante. Mas por questões que envolvem aí as perspectivas das provas de vestibular, nós resolvemos falar sobre um conceito elaborado por Marx chamado de fetichismo da mercadoria. Se você procurar no dicionário, fetiche é um substantivo masculino que tem o seguinte significado: objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. Essa é a ideia de se prestar culto que a gente vai desenvolver aqui. Mas antes, vamos entender como que Marx chegou dentro dessa teoria. Marx, ao notar as relações de mercado, viu o seguinte: ele percebeu que o valor de uso, ou seja, a utilidade que determinados produtos traziam ao homem, era inferior ao valor de venda. Ou seja, o preço pelo qual vários produtos eram vendidos não correspondia à utilidade que esses produtos traziam aos consumidores da época. Então, dentro dessa perspectiva, ele notou o seguinte: notou uma dinâmica em que a mercadoria perde sua relação com o trabalho e ganha vida própria. Pensando dessa forma, se a mercadoria ganha vida própria, ela foge das relações de trabalho e acaba se tornando algo ao qual nós prestamos culto, prestamos reverência, não é? Como que a gente pode visualizar isso nos dias de hoje? Olha lá, vamos olhar para as grandes marcas. As grandes marcas, como aquele celularzinho da maçã que muitos de vocês devem ter, elas apostam no quê? Apostam no poder da mídia para transformar os seus produtos não em algo apenas utilizável dentro das suas necessidades. Eles, na verdade, se tornam símbolos de status. Ter determinado celular, ter determinada camiseta ou tênis, por exemplo, não são somente elementos que você vai utilizar no seu dia a dia para o seu conforto. Eles, na verdade, colocam os seus consumidores dentro de um espaço de status. Esses produtos, então, se tornam símbolos, símbolos que distinguem umas pessoas das outras. Essa dinâmica acaba por criar uma cultura do ter em detrimento do ser. Ou seja, o valor das pessoas dentro da sociedade está muito mais vinculado ao poder financeiro que elas têm e, consequentemente, aos símbolos de status que elas usam, do que valores morais, como o caráter, a honestidade e assim por diante. Esse conceito pode ser utilizado em muitas provas, como a gente vai ver aqui na sequência. Em 2013, pessoal, a FUVEST pregou uma peça em algumas pessoas que não esperavam por uma proposta de redação baseada apenas em uma imagem, a imagem de um shopping center com os dizeres abaixo: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Essa imagem proporcionava ao candidato a oportunidade de fazer uma reflexão sobre elementos ligados a essa nossa sociedade de consumo. Vamos ver então uma redação que fez uso do conceito de Marx para ter uma boa nota aqui nesse caso. Vivemos, portanto, em uma realidade marcada pela mercantilização do mundo e na degradação do ser em ter. Este panorama, porém, não é exclusivo da sociedade contemporânea. Karl Marx, filósofo e economista alemão, preconizava já no século XIX que o capitalismo começava a apresentar sinais de superprodução e de saturação de mercados. Para evitá-los, as grandes corporações fariam uso da mídia para veicular a ideologia do consumo.
de modo que esses valores fossem introjetados pela população. Obteve-se êxito nessa investida, acarretando na sociedade um quadro de, nos termos de Marx, fetichização das mercadorias, no qual o simbolismo por trás da compra carregaria enorme prestígio social. Então, aqui o candidato fez uso do conceito de fetichismo da mercadoria para, a partir dessa explicação do século XIX, explicar relações sociais e de consumo no século XXI. E aí, pessoal, gostaram da aula? Então a gente pede aí que vocês deem o seu like no vídeo e inscrevam-se no canal. Preparem-se também para novidades. Logo, logo vem o nosso curso de redação. Até mais!